Olá, começa mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TV Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste e também em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O convidado do programa de hoje é Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Eu sou o Walter Lima, da TV Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco, Ângela Bispo, da TV Antares do Piauí, Carlos Madeiro, da TV Alagoas, Selma Souza, da TV Aperipe, em Sergipe, Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Carla Soraya, da TV Ceará e Aécio Mac, da Rádio Timbira, no Maranhão. Eu quero agradecer a todos pela participação. Vamos iniciar a rodada de perguntas aqui pela Bahia. Secretário, o Congresso Nacional aprovou uma mudança para que a Anvisa analise em até 5 dias vacinas contra o coronavírus que já tenham sido aprovadas
por agências reguladoras em 9 países. A lei aguarda agora a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Qual é a posição do Conselho Nacional de Secretários de Saúde sobre essa nova lei? Seja bem-vindo ao Giro Nordeste. Walter, primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar falando aqui nessa noite para o Nordeste, para outros estados do país. É sempre bom poder discutir saúde pública, ainda mais em tempos de pandemia. E a gente tem a convicção de que essa nova medida provisória está corrigindo um equívoco da redação originária dela. Quando a gente fez a primeira previsão, não havia, por exemplo, a possibilidade da gente adotar aqui no Brasil, com as mesmas regras, a vacina Sputnik V, que é da Rússia, que já está sendo aplicada em vários lugares do mundo. Então, veja só, se a gente não tivesse tido essa mudança legislativa, a gente, nesse momento, para poder aplicar a Sputnik V no Brasil, ia ter que passar por uma nova fase 3 de testes, mesmo já tendo tido a fase 3 em outros países. Isso ia acarretar um enorme desperdício de tempo, de novos testes. A gente está em meio a uma pandemia, a gente não tem condição de ser tão rígido a esse ponto e desperdiçar a oportunidade de, eventualmente, ter a vacina russa também no território nacional. A gente espera de verdade que, obviamente, tem de respeitar a decisão técnica da Anvisa, mas a gente tem de ter celeridade nesse momento. E nos parece que foi sim uma mudança num bom sentido, elogiada por diversos técnicos e pelos mais renomados professores da área do direito à saúde, do direito sanitário, que apontam a correção. De fato, o Congresso Nacional corrigiu um equívoco na primeira redação da medida provisória, que não havia previsto tantas possibilidades. Essa medida agora vai permitir que outras, já está a sanção, a gente espera que o presidente sancione, que outras vacinas sejam incorporadas ao mercado nacional e que a gente possa vacinar com o máximo de celeridade toda a população ainda em 2021. Obrigado, secretário. Nós vamos agora a Recife. Quero chamar Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco. Seja bem-vinda, Nathalie. Obrigada, Walter. Boa noite, secretário. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite a vocês também que estão nos assistindo nesse momento. Secretário, em 2016, o Brasil aprovou a PEC número 55, também conhecida como a Proposta de Emenda Constitucional do Fim do Mundo. Nesse momento em que a gente tem visto, na centralidade dos debates sobre políticas públicas a saúde, como é que o senhor avalia o impacto dessa PEC para os estados, para as suas políticas de saúde? Nathalie, essa pergunta é essencial e nos leva a lembrar de um debate que a gente deixou de fazer, que é assim, afinal de contas, o quanto mesmo de saúde é prioridade para o Brasil? A gente tem que lembrar que essa PEC 55, que depois virou a Emenda Constitucional 95, modificou ou criou algo que a gente só tem no mundo ocidental aqui no país. A gente criou uma regra de teto de gastos por 20 anos, por emenda à Constituição. Isso não é nem curioso, é curiosíssimo, é a primeira experiência no mundo. E, de forma prática, o que é que isso modificou? Isso, a princípio, não modificou a política dos estados, mas vai ter consequência nos estados e nos municípios, como eu vou explicar. Por quê? A emenda mais ou menos prevê o seguinte, olha, durante 20 anos, eu vou ter, não é bem o congelamento, mas ano a ano, o orçamento em saúde e educação, ou o orçamento de maneira geral, ele só pode aumentar o equivalente à inflação. Eu não posso ter nenhum outro gatilho para disputar mais espaço orçamentário com outras políticas. É como se tivesse o mundo congelado ali em 2016, e a partir de 2017, por 20 anos, até 2037, a gente tivesse o mesmo valor aplicado apenas tão somente à inflação. Qual foi o argumento de defesa a princípio? Diminuir as despesas nominais, que estariam em nível muito elevado no país. Só que quando a gente vai ver do ponto de vista da política pública, é um equívoco, e um terrível equívoco. Por quê? Porque a gente gasta muito pouco com saúde pública no país. A gente tem um sistema público universal e gratuito. É o único país com mais de 100 milhões de habitantes do mundo que se dispôs a fazer um sistema de saúde dessa forma,
que reduz muito as desigualdades e tem sido, apesar de todas as críticas que a gente possa fazer ao SUS, ele tem garantido a vida de milhões de brasileiros desde a sua fundação. Mas qual é a resposta que o Brasil dá para isso? Ao longo do tempo, o máximo que a gente gasta em saúde pública é 4% do PIB. Esse dado aconteceu lá em 2017. Se a gente for olhar outras nações, por exemplo, o Canadá ou a Inglaterra, eles gastam em torno de 8% do PIB com saúde pública. Eles possuem esses sistemas semelhantes aos nossos. Então, vejam só, uma população muito mais rica, com muito menos desigualdade, que gasta o dobro com saúde pública. Tem alguma coisa errada. Se a maior parte, 70% dos brasileiros dependem do SUS, 70% dos brasileiros dependem do SUS. E o que a gente dá para ele é 4% do PIB. Sendo que até o ano 2000, a gente dava 3%. O financiamento da saúde pública é algo que a gente nunca conseguiu resolver. E isso aumentou de 2000 a 2017 de 3% para 4% do PIB, porque tinha uma emenda que dizia que ano a ano a gente tinha que botar a inflação mais alguma coisa. Exatamente para aos poucos ir aumentando o que a gente gastava em saúde pública. E o que acontece em 2017? A gente diz, não, está tudo errado. Olha o que aconteceu a partir de 2017, em 2018, em 2019, em 2020 não, porque teve um orçamento de guerra, foi a Covid, é um ano excepcional, a gente começou a aumentar o gasto com saúde pública, não a diminuir. Então a gente chegou a um teto que foi 4%, hoje é menos de 3,8%. Então a gente está no caminho errado. A tendência, se a gente tiver um crescimento de apenas 1% ao longo desses 20 anos, é que a gente chegue ao final da emenda constitucional voltando aos 3% do ano 2000. Então, a gente está diminuindo o gasto em saúde pública, então a gente está no caminho errado. Então, eu acho que aí a gente tem que fazer um questionamento, que a pergunta é, será que saúde pública, de fato, é prioridade para o país? Porque, em vez de colocar mais recursos, a gente está tirando o recurso público. E isso afeta os estados como? Se eu diminuo o orçamento do Ministério da Saúde, os estados deixam de ter serviço público, deixam de ter mais recurso para financiar seus hospitais, suas UPAs, suas policlínicas. A indagação é, será que a gente tem serviço de saúde suficiente para a população, serviço de saúde adequado para a população? E parece que a resposta, sem dúvida, é negativa. Então, a gente vai precisar de mais investimento público para isso. Como é que a gente vai precisar mais de investimento público tirando recurso de onde já não tem? Então, me parece que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque isso impacta não é hoje, isso vai impactar uma geração inteira. 20 anos é toda uma geração que vai ser impactada com a diminuição dos recursos públicos investidos em saúde pública. Obrigado, secretário. Seguimos agora para Teresina, capital do Piauí. É a vez de Ângela Bispo, da TV Antares, fazer a pergunta ao presidente do CONAS, Carlos Lula. Seja bem-vinda, Ângela. Secretário, como é que o senhor avalia o posicionamento dos pesquisadores que alertam que as variantes que estão surgindo aí mundo afora da Covid-19, elas ameaçam a vacinação? Ângela, eu acho que isso serve mais como um alerta para a gente continuar se cuidando do que, de fato, como uma realidade. A gente não tem essa resposta. Sobre a Covid, no final das contas, a gente tem que assumir uma posição aí de humildade. A gente mais não sabe do que conhece, a gente mais desconhece do que conhece. O que aconteceu em Manaus é algo muito grave. No fim das contas, é fruto dessa nossa política equivocada de deixar simplesmente a doença acontecer. E essa mutação do vírus ela é muito grave. Ela parece não só ser mais transmissível, mas também ser mais letal. Ela tem, por exemplo, afetado crianças de maneira muito mais grave e afetado pessoas novas, sem comorbidades, com muito mais letalidade. Será que a variante de Manaus vai ser uma resposta, as vacinas não terão uma resposta imune a elas? A gente não sabe ainda dizer. A gente vai ter essa resposta nas próximas semanas. Mas isso serve de alerta no sentido de que ao tempo que a gente tenta vacinar o mais rápido possível a população, a gente tem que dar uma resposta também em outro sentido. Em qual sentido? De continuar se cuidando, de continuar tendo precaução. Porque as medidas de combate ao Covid, de uma mutação ou outra, são as mesmas, são idênticas. Até agora, as vacinas têm dado uma resposta efetiva. Então, eu quero muito torcer e quero muito estar certo para dizer assim, olha, se vacine, que mesmo essa mutação, a vacina está opondo uma resposta imune adequada, quer dizer que está nos protegendo. Então, por hora, isso fica como um alerta da ciência,
para dizer que a gente não pode simplesmente relaxar porque acha que venceu a guerra. A gente está olhando o final da guerra, a gente não pode perder essa batalha agora. Obrigado mais uma vez, secretário Carlos Lula. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Twitter. Vamos seguir agora para Maceió, onde está Carlos Madeiro, da TV Alagoas. Seja bem-vindo, Carlos. Tudo bom, Walter? Tudo bom, Carlos, colegas? Secretário, há poucos dias o Maranhão entrou com ação lá no STF, né, pedindo para que reative o financiamento dos leitos de UTI. O senhor cita até, o Estado cita, que os leitos de UTI hoje do Maranhão, por exemplo, não são mais financiados por recursos federais. E hoje o presidente Bolsonaro esteve até aí, falou que tinha destinado 1,3 bilhão, se não estiver enganado, para a saúde do Maranhão. Isso ano passado. Mas a pergunta que eu faço amplia um pouco, porque como o senhor é presidente do CONAS, eu queria saber de que forma isso vai impactar diretamente na linha de frente dos estados, que vão ter dificuldades, claro, em financiar leito do UTI, que é caro, que tem dificuldade, claro, histórica no financiamento do SUS. Como é que o senhor avalia que isso impacta e se há avanço também a negociação com o Ministério da Saúde sobre esse reorçamento aí para as UTIs? Então, Carlos, eu agradeço a pergunta e, na verdade, é um não debate, né? Porque fica falando do passado quando a gente tem a pandemia no presente. O que houve, em verdade, foi um equívoco de planejamento do Ministério, um equívoco de planejamento do governo federal em acreditar que a pandemia terminaria quando a gente soltasse os fogos no Réveillon, dia 31 de dezembro. Porque isso não aconteceu. A doença ela não conhece ano fiscal. Então, não dá para simplesmente prever para o orçamento de 2021 que a gente não vai ter mais nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de auxílio a estados e municípios. A gente vive há 22 dias hoje, com uma média móvel de mortes no país, ultrapassando 1.000 óbitos. Hoje a gente teve 1.351 mortes por Covid-19 no Brasil. A gente está voltando a patamares aí de agosto, setembro, quando a gente tinha essas mais de 1.000 mortes todos os dias. É uma tragédia. E a resposta que o governo federal parece dar, ou parece apontar nesse momento, infelizmente, é dizer que não vai financiar. Não parece ser uma resposta adequada. A gente não pode aceitar isso. Por isso a gente foi ao Poder Judiciário, assim como o Estado de São Paulo também foi. De fato, houve financiamento durante o ano de 2020, mas ao ponto que foi chegando ao final do ano, essas habilitações dos leitos de UTI foi acabando. Só para vocês terem ideia, o governo federal ele financia em torno de R$ 1.600 de um leito de UTI Covid. É o valor que ele gasta por dia com leito de UTI. Mas o valor do leito é mais do que isso. O valor de um leito dia é mais ou menos R$ 2.500. Isso quer dizer que o Estado ele ainda banca R$ 900 do total de R$ 2.500 por dia de um leito de UTI Covid. Agora eu estou bancando sozinho. Eu tenho novamente quase 300 leitos de UTI, porque a doença voltou a crescer no Estado, e tenho nenhum recurso desse, zero. Tenho simplesmente o governo federal dizendo para mim que não pode financiar nada dos leitos de unidade de terapia intensiva de Covid-19. É um absurdo. A gente tem hoje, tinha 12 mil leitos em dezembro, 6 mil leitos nesse momento de fevereiro, mas no final do mês a gente vai ficar com 3 mil só. Já há previsão do Ministério de encerrar mais 3 mil leitos no final do mês. Não faz o menor sentido. No auge da pandemia, a gente chegou a ter 20 mil leitos de UTI. Não pode faltar recurso. É o que eu disse há pouco. A gente tem de ter a saúde pública como prioridade. Porque se não for prioridade, começa a faltar recurso. Vai faltar recurso, o Estado e o município não vai conseguir bancar sozinho o financiamento adequado desses leitos. E o que tem acontecido na prática? Leitos têm sido fechados. Municípios fecharam leitos, estados fecharam leitos, simplesmente porque não tem recurso para mantê-los. Não é possível o governo federal se omitir mais uma vez, como tem se omitido e como tem tratado mal a pandemia desde o início. A gente tem um comportamento inadequado do presidente, tem inclusive uma resposta inadequada do presidente para esse problema. Não é nosso objetivo fazer disso um cabo de guerra. Na verdade, a gente está colocando isso para o debate público, porque a gente viu que a negociação com o Ministério não estava resultando em algo concreto, em algo efetivo. A gente teve a promessa do Ministério desde o mês de dezembro, a gente alertava, vai acontecer um colapso, vai faltar leito de UTI. O Ministério disse, a gente está negociando, a gente vai ver, a gente chega em fevereiro sem uma resposta efetiva. Enquanto isso, leitos são fechados, pessoas vão morrer por falta de leito. É isso que a gente não quer que aconteça.
eu acho que a gente tem que ter como premissa fundamental saúde pública é prioridade para o Brasil. Se for prioridade, a gente tem que deixar de estar gastando dinheiro com o que é inadequado, e o governo federal tem inúmeras provas de que, de fato, gastou recursos de maneira inadequada, e gastar com saúde pública, que é o que importa. Vamos girar. Temos muitos assuntos para tratar com o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula. Agora a gente segue para Aracaju, capital de Sergipe. Quero chamar a Selma Souza, da TV APNP. Seja bem-vinda, Selma. Obrigada, Walter. Quero saudar a todos. Secretário, em uma entrevista recente ao jornal É o País, o senhor afirma que um dos principais desafios das autoridades de saúde é desmistificar, né, a mente da população de que algo que vem da China é algo ruim. A gente observa que no meio dessa pandemia diversas fake news foram disparadas, né, colocando a risco a eficácia da Coronavac. Eu queria saber do senhor agora, nesse momento, né, que deu início à vacinação aqui no Brasil, inclusive com a Coronavac, como é que se avalia, né, essa aceitação da população e qual trabalho vem sendo desenvolvido pelo Conselho para desmistificar esse pensamento dos brasileiros? Selma, de fato, tem sido um trabalho difícil. Eu vou te dar 2 exemplos. Um exemplo com a população indígena. Eu tive reunião hoje à tarde com minha equipe. Eu praticamente vacinei só 1/3 da população indígena do estado. Eles estão se recusando a receber dose da vacina. 1/3 só da população indígena do estado foi vacinada porque os indígenas estão se recusando a tomar a vacina. Em todos os estados houve recusa dos profissionais de saúde. Vejam bem, eu não estou falando do seu Zezinho que está sentado lá no bar, tomando a sua cervejinha e está recebendo a mensagem lá no WhatsApp. Eu estou falando do profissional de saúde, que está dentro do hospital. Inúmeros se recusaram a tomar a vacina. Esse é o nível de problema que a gente tem hoje com os falsos debates que a gente cria no país. Porque, afinal de contas, é um não debate. É um debate que se sabe que é falso. É apenas, tão somente, para manter, por assim dizer, motivados um certo perfil do eleitorado. Mas é um não debate. Porque eu estou tendo de voltar lá ao início do século XX, quando eu dizia que, assim, olha, vacinar é importante. A vacina não vai te matar. A vacina, pelo contrário, ela vai te salvar. Isso é muito complicado. A gente vai... E o problema maior é que a consequência não é só para a vacina contra a Covid-19. Isso vai afetar todos os nossos programas de vacinação. Você pode ter certeza. Durante muito tempo. A gente ainda vai ter de remar muito para voltar ao status quo antes dessa confusão em que a gente se meteu. A gente tem feito, em parceria com diversas entidades, campanhas de abraçar a vacina, de divulgar vídeos, de divulgar personalidades. A gente teve, recentemente, o Lima Duarte, a Fernanda Montenegro se vacinando. Todos esses artistas, todas essas pessoas que são ídolos do Brasil, que possam se vacinar e possam demonstrar isso para todo mundo, isso faz muito bem, porque aí a gente tem a garantia de que todo mundo, que a vacina é segura, de que se ele está se vacinando, eu também posso me vacinar. Hoje foi o Silvio Santos que se vacinou. É importante ter essas personalidades dando exemplo para a população. Só assim a gente vai conseguir, aos poucos, e isso vai demorar muito tempo ainda, a gente voltar a ter confiança da sociedade. A sociedade só vai confiar na vacinação quando, de fato, a gente tiver a demonstração, como está acontecendo já em Israel, ou está acontecendo nos Estados Unidos, com a diminuição da internação de pacientes por Covid-19. Não é porque diminuiu o contágio, é porque, de fato, a vacina tem se demonstrado eficaz contra a Covid-19. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas ao secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula. Agora vamos a João Pessoa, capital da Paraíba, para a participação de Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado, Walter. Saudações, colegas, saudações, secretário. Secretário, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como tem sido até agora esse embate, essa discussão que teve muito presente no ano passado, até agora, né, entre economia e saúde, né?
no seu estado mesmo foi revista, né, a proibição de pequenas reuniões, de pequenas festas, né, após uma pressão do setor. Como é que está sendo essa relação? É ótima pergunta, Hugo, porque é mais um falso debate. Não existe dicotomia entre vida e economia. Pelo contrário, há demonstração clara e inequívoca de que quanto mais a gente controla a doença, mais a gente consegue salvar a economia. Eu vou te dar um exemplo aqui pelo meu estado. O Maranhão nunca foi estado que foi referência em criação de emprego. Pelo contrário, tinha estado com a pobreza muito elevada. Mas veja só, como a gente conseguiu controlar praticamente durante todo o segundo semestre de 2020 a doença, a gente ficou meses aí com nossa taxa de transmissão menor do que 1, a gente tem a menor letalidade do país, a gente foi um dos estados do país que mais gerou emprego em 2020. Veja só, o nosso saldo é positivo, ao contrário da maioria dos estados do país. A gente foi do Nordeste, o segundo do Nordeste que mais gerou emprego. É curioso, a gente não é nem uma das maiores populações. É curioso que isso aconteça. Por quê? Porque o asterisco que vai ter para explicar isso no futuro é porque, de fato, o Maranhão conseguiu controlar a doença. E controlando a doença, a gente conseguiu voltar mais cedo à atividade econômica. Nossa atividade econômica, metade da mão de obra do Estado, ela é informal. É o maior percentual do país. Então, é a população também mais afetada com a pandemia. Quando a gente consegue controlar a doença e voltar lá em junho, a gente abriu a economia ainda em junho, a gente foi o primeiro estado da federação a voltar com a atividade econômica. Quando a gente volta, a gente demonstra que a gente só consegue voltar à economia controlando a doença. E a gente também não tem uma atitude radical. A gente tinha tomado essa decisão, hoje essa decisão meio que foi confirmada pela Justiça, mas a gente conversa com os setores envolvidos. E, de fato, houve uma grita muito grande e a gente já queria tomar essa providência se antecedendo. A gente estava antevendo o que ia acontecer. A gente tinha a menor taxa de letalidade do país, a gente olhou o aumento da internação e sabia o que ia acontecer nos próximos dias. Acabou acontecendo, a gente está numa fase aqui com a nossa taxa de transmissão alta, com o aumento do número de óbitos, com o aumento do número de internação. Eu estou tendo que remontar minha rede de saúde de novo. Eu tinha hospitais que eu tinha só 10 leitos de UTI para Covid, hoje eu estou com 60. Então, a gente discutiu, conversou, voltou atrás, mas vai tomar a providência. A gente não vai ter nada de carnaval, a gente está com as festas proibidas aqui no estado inteiro, nem o município vai poder realizar nenhuma festividade. As festividades também privadas, elas estão proibidas, a gente não vai proibir atividade na casa de ninguém, mas salões de evento, né, locais para festa, não vão poder realizar nada até a próxima quinta-feira, exatamente com o intuito de quê? De conter a doença. Tendo o controle da doença, a gente sabe que a economia consegue voltar à normalidade. E mais do que isso, agora é fundamental a gente poder vacinar mais rápido a população. Obrigado mais uma vez, secretária. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. Agora vamos a Natal. E é momento da pergunta de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Paiva. Obrigado, Walter. Olá, os colegas de bancada, secretário Carlos Lula. Secretário, a Associação Médica do Rio Grande do Norte voltou a defender o uso da ivermectina no tratamento precoce contra a Covid-19. A entidade disse em nota à imprensa que ensaios clínicos apontariam uma redução de 78% no risco de morte nos grupos que utilizaram o medicamento. Qual o entendimento e posicionamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde diante dessa posição, sendo que a própria fabricante da ivermectina disse que não há dados que apontem a eficácia do fármaco contra a Covid-19? Paiva, é muito triste a gente ter chegado num momento desse em que a disputa política ela toma a vez da ciência. A posição do CONAS é muito clara desde o início. A gente tem uma nota que lançou ainda logo no início da pandemia, quando a gente estava discutindo, veja só, não era nem ivermectina ainda, era cloroquina. Que a gente dizia o seguinte: os médicos eles têm autonomia para prescrever. E nem o secretário de saúde ia se meter em prescrição médica. Ponto.
O médico tem autonomia para prescrever e que a gente não ia se meter, a gente não pode, eu, enquanto secretário, estar dizendo, não, você vai receitar esse ou aquele fármaco. Não, isso é da autonomia do médico. Mas o médico também tem um dever ético de seguir a ciência. E, infelizmente, o que a gente tem de resultado até agora, eu gostaria muito que a ivermectina tivesse resultado positivo, mas, infelizmente, não tem. Os ensaios não revelam isso. E a gente fica com esse tipo de debate que ele não tem fim, a ponto de o próprio fabricante da medicação dizer, porque, lógico, o que tem acontecido, e é mais preocupante, gente tomando ivermectina toda semana e tendo agora, por exemplo, tendo problema no fígado. Então, veja só, o fabricante ele soltou a nota, não foi nem com o intuito de se colocar no debate, era no intuito de dizer que ele não tem responsabilidade sobre isso. Porque se a pessoa compra ivermectina e está tomando toda semana e acha que com isso vai estar prevenido da Covid-19, é uma solução que só o Brasil sabe, então, porque o mundo inteiro estaria adotando. E ninguém está adotando isso. Infelizmente, apenas tão somente um debate localizado, politizado, que não é científico. É triste a gente ter chegado nesse ponto e nesse estágio, da gente ter nota de conselhos de classe apontando algo nesse sentido. O CONAS ele defende a autonomia do médico, mas, ao mesmo tempo, ele entende que o médico tem o dever ético de seguir o que é resultado da ciência e não o resultado do que ele acredita ou do que o político A ou B disse para ele acreditar. Infelizmente, o debate científico no país ele foi contaminado com a disputa política que hoje no país é irracional. A gente não consegue sentar com duas pessoas para conversar. Aí eu prefiro seguir Aristóteles, lá em Ética Nicômaco, novamente falando de ética. A virtude, ela está no meio. O homem virtuoso é um homem que consegue escutar os dois lados. Tudo que a gente não tem no país nesse momento é virtude, porque a gente não consegue nem conversar com os lados opostos. Obrigado, secretário. Temos mais perguntas para o presidente do CONAS, Carlos Lula. Vamos girar. Agora é o momento de seguir para Fortaleza, onde está Carla Soraya, da TV Ceará. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Walter. Meu cumprimento a você, aos colegas de bancada virtual, ao público que está nos acompanhando e ao secretário Carlos Lula. Secretário, agora há pouco, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, numa audiência no Senado, acabou de dizer o seguinte: vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho e 50% até dezembro da população vacinável, ou seja, menores de 18 anos, por exemplo, não estão sendo vacinados. O senhor, como representante do CONAS e dos secretários de saúde, acredita nessa estimativa? Qual a estimativa dos secretários de saúde dos estados? Carla, eu desejo muito que isso se realize, isso se concretize. Infelizmente, no ritmo que a gente vai, a gente não consegue. Eu espero que a gente tenha, de fato, mais vacinas, porque tendo mais vacinas, a gente tem uma capacidade de vacinação alta. A gente tem outras campanhas, a gente já vacinou 5 milhões de pessoas num dia. A gente tem condição de vacinar um número elevado de pessoas. A gente é um dos poucos países do mundo com mais de 30 mil postos de vacinação. São mais de 30 mil salas de vacinação, mais de 30 mil locais no país. É só imaginar que cada local desse possa vacinar aí 1.000 pessoas por dia. A gente vai ter 3 milhões de pessoas. E dá mais, né? Porque a gente, a princípio, pode até ampliar esses locais. Só que a gente precisa ter vacina. E a gente hoje sofre com essa estimativa de saber se vai dar ou não vai dar certo, de vacinar todo mundo até final de 2021, porque a gente adotou um erro de planejamento, que a gente alertou lá atrás. A gente não podia investir só em uma vacina. E a gente investiu só em uma vacina. Era como se a gente não acreditasse que fosse dar certo. A gente tinha de olhar o comportamento dos Estados Unidos, tinha de olhar o comportamento da União Europeia, olhar o comportamento do Japão para entender qual era o caminho a se seguir. Que era o quê? Apostar em várias vacinas. A que desse certo, a gente adquiria. E o que aconteceu? Quando a gente despertou para o problema e foi tentar comprar vacina,
a gente perdeu o lugar na fila. A gente está lá atrás na fila. Então, a gente acha que vai ser difícil a gente comprar a vacina da Janssen, da Johnson & Johnson, tem uma dose só, que seria ótimo. A gente não comprou vacina da Moderna, que vendeu praticamente tudo para os Estados Unidos. Então, tem outras vacinas, a vacina da Pfizer está uma confusão, a gente não consegue se definir se vai comprar ou não. Então, tem outras vacinas disponíveis no mercado que, infelizmente, não chegaram ao país. Por qual razão? Porque a gente errou no planejamento. E não fosse a Coronavac, que foi muito mais algo do governo do estado de São Paulo do que propriamente do Ministério da Saúde, a gente não teria vacinado quase ninguém até o presente momento. A gente tem um número um pouquinho maior, exatamente por conta da Coronavac, que o Butantan resolveu vender toda a fabricação para o Ministério da Saúde. Eu quero muito que a gente vacine todo mundo o mais rápido possível. Infelizmente, no ritmo que a gente vai, não aparenta que a gente consiga chegar até o final do ano com todo mundo vacinado. Obrigado mais uma vez, secretário. É o momento da participação do estado em que o secretário Carlos Lula representa. Agora vamos falar com Aécio Mack, da Rádio Timbira, em São Luís, no Maranhão. Seja bem-vindo, Aécio. Que bom, boa noite, Walter, boa noite a todo mundo que está nos assistindo pela TV, né? Todo mundo que está no YouTube também nos assistindo, né? Nos prestigiando. E boa noite, secretário Carlos Lula. Que bom, né? Estar conversando com você, não só agora para o Maranhão, mas para todo o Nordeste. A gente sabe do trabalho que você tem feito aqui dentro do nosso estado. Para quem não sabe, na época que a Covid começou, né, a dar os primeiros passos aqui no Brasil, o secretário já saiu na frente, construindo novos leitos. Era madrugada, em cima de madrugada. Para quem não sabe, ele também passou um período muito afastado da família dele para poder proteger a sua esposa e seu filho, toda a sua família. Então, ele foi um cara que se jogou, né, dentro da pandemia para poder ter esse enfrentamento. Ele sabe que eu gosto muito da atuação dele dentro do nosso estado e é um exemplo, né, para todo o país. Secretário, em 2020, o maior desafio do Sistema Único de Saúde era garantir o menor impacto possível aí da pandemia no país. Investimentos, né, equipamentos, insumos, equipes de profissionais, né, tudo se voltou para o combate. Em 2021, né, existe uma pandemia, mas há também se enfrentar outros problemas que a gente sabe, né, como a epidemia de dengue, hanseníase, né, agravamento da dengue, como eu falei agora há pouco, pacientes diabéticos, hipertensos, já falta medicamentos para pacientes transplantados também. Parece, assim, tipo, assustador olhar para 2021, né? Como os gestores de saúde estão se preparando para este ano? E o que é necessário também para a gente poder enfrentar um desafio aparentemente mais grave do que do ano passado? Aécio, 2021 vai ser um ano ainda mais desafiador que 2020. Se 2020 a gente tinha um medo, hoje a gente tem a certeza e tem mais do que isso. As consequências de todo o ano de 2020. Os sistemas de saúde hoje, eles são pressionados não só pela Covid, mas também pelo paciente que não é Covid. Porque, sabe o que aconteceu em 2020? Todo mundo sumiu. Estava todo mundo dentro de casa. Então, os estados tiveram condição de colocar praticamente todo o seu sistema de saúde só para cuidar da Covid-19. As UPAs ficaram vazias, a gente deixou de ter acidente de trânsito, diminuiu o número de assalto, por incrível que pareça, assalto, né? Então, a gente deixou de ter paciente vítima de arma branca, de arma de fogo. Isso tudo voltou e voltou assim de uma maneira avassaladora. Então, o sistema hoje ele é pressionado pelo paciente que é o não Covid, que, seja por esse motivo, passou a se acidentar de novo, a gente voltou a ter acidente de trânsito, a gente voltou a ter a violência urbana, a gente teve aquele paciente que, de repente, ele era hipertenso, ele deixou de se consultar, deixou de se cuidar, ele está evoluindo para um AVC, ele está entrando como AVC na nossa unidade. O paciente diabético, que não estava mais tomando a medicação adequada e evoluiu para ter um pé diabético. Então, eu sou pressionado agora de duas formas. Eu sou pressionado pelo Covid-19, que tem aumentado no país, sobretudo depois da festa de final de ano, e também pelo paciente que não pode mais esperar para ter seu tratamento, que adiou sua cirurgia, né? Que o paciente de câncer que não queria mais ir porque estava com medo de ir ao hospital e agravou a situação dele. Então, gente, assim, tem duas pressões. E mais do que isso,
a gente também sofre os impactos de ter tido 3 ministros da saúde em um ano. Não é por acaso. Está faltando medicamento para transplantado, pelo menos desde o início de dezembro. A gente tem alertado o Ministério para isso. Já teve protesto em vários estados. Está faltando medicamento para transplantado, que é de compra exclusiva pelo Ministério da Saúde, distribuição exclusiva do Ministério. Está faltando. A medicação para hanseníase está faltando desde de meados de 2019. Está faltando. A gente tem a segunda maior população hansênica do mundo. Está faltando. Então, assim, quando a gente olha de uma maneira geral, estamos com muitos problemas. É possível vencê-los. Mas, para isso, a gente tem de ter planejamento, a gente tem de ter calma e paciência também, porque não dá para tudo pensar que é uma guerra. Não é uma guerra. O CONAS ele se oferece, inclusive, para auxiliar, para ajudar o Ministério da Saúde. Agora, o Brasil precisa também ter essa atitude virtuosa de que falava Aristóteles. Ouvir, deixar o radicalismo de lado, deixar o que é extremismo de lado, para tentar achar o caminho do meio, o caminho da prudência, que pode levar a um impacto melhor ao Sistema Único de Saúde. Os desafios em 2021, eles são enormes, talvez até maiores que os de 2020. Obrigado. É hora da participação do público no Giro Nordeste. Cris Gadelha está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. Secretário, qual a sua opinião e a opinião do Conselho Nacional sobre a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas privadas? Ótima pergunta, excelente pergunta. Esse é um debate também que é um debate muito do Brasil. Veja só, a vacinação ele é um processo coletivo, ele não é um processo individual. Só faz sentido eu vacinar se todo mundo estiver vacinado. Se eu estou vacinado e os meus vizinhos não estão vacinados, pode acontecer o que aconteceu lá no Amazonas, uma mutação do vírus e simplesmente não funcionar. Aconteceu a mutação do vírus e, de repente, a gente vai ter uma doença que a vacina não vai ter eficácia para ela. Se é isso que existe e eu tenho dificuldade de vacina no mercado, eu tenho mais uma vez um debate que é falso no país. Por quê? Eu posso me vacinar na rede privada hoje. Se eu tiver, por exemplo, problema de sarampo com meu filho, eu não quero tomar a vacina do SUS, eu posso ir na rede privada e comprar a vacina de sarampo. Mas a rede privada é complementar. Ela não concorre com o SUS. Nesse momento em que eu não tenho vacina, nem os Estados Unidos se propôs a esse debate. Lá, o governo dos Estados Unidos comprou todas as vacinas, porque lá a gente não tem um sistema único de saúde, e distribuiu gratuitamente à população. Então, não dá para simplesmente eu deixar de lado o principal critério nesse momento, que é a fragilidade, porque eu primeiro vacino os mais frágeis, para depois vacinar os mais fortes, para adotar um outro critério, que é o critério de quem tem dinheiro. Primeiro vacina quem tem dinheiro, depois vacina quem não tem. Não, não pode ser assim. O critério que tem que reger uma vacinação prudente é vacinar primeiro os mais frágeis, para depois vacinar, de fato, quem é menos frágil à doença. E assim a gente vai vacinando todo mundo. A vacina privada ela vai entrar quando? Quando a gente tiver vacina suficiente para todo mundo. Aí, se eu quiser, eu vou lá e compro. Eu tenho vacina sobrando, eu vou e compro. Mas num momento de escassez, no momento que eu tenho vacinas, poucas vacinas, não pode ser esse o debate. Esse debate é incrível. Não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Só nos países mais desiguais do mundo, que é exatamente o Brasil. Não faz sentido. Seria a gente estar adotando não a vacina para os grupos de risco, mas a vacina para os grupos de ricos. Aí a gente estaria adotando o caminho errado. Obrigado mais uma vez. Essa entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Vamos a mais uma pergunta. Daqui da Bahia, para o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula. Em recente reportagem, a revista Forbes publicou que no ano de 2020, em plena crise mundial com a pandemia, o patrimônio dos bilionários brasileiros que atuam na área da saúde particular aumentou significativamente. O maior exemplo é o do proprietário da Rede D'Or, Jorge Moll Filho, que saiu de 2 bilhões para 13 bilhões de dólares.
Enquanto isso, os gestores do Sistema Público de Saúde reivindicam mais recursos para salvar vidas e atender a população. Até que ponto o crescimento do setor privado significa a diminuição dos serviços públicos de saúde? Essa é uma outra ótima pergunta e, assim, demonstra bem a face cruel do capitalismo. Quando tinha muita gente morrendo, tinha muita gente ganhando dinheiro com o sofrimento das pessoas. Mas, já que a gente vive numa sociedade capitalista, os sistemas, eles concorrem entre si, mas eles não são excludentes. A gente pode ter o SUS e a gente pode ter a saúde privada. A rede privada, para quem quer pagar a rede privada, para quem pode pagar a rede privada. Mas a gente tem que ter um SUS pujante. Então, assim, talvez importe menos o quanto a rede privada está ganhando. Eu acho que ter lucro ou ter dinheiro não pode ser um pecado. Que bom que a Reddor está aumentando sua receita, está podendo ter mais uma rede maior de hospitais, está podendo oferecer melhores serviços. Mas o que importa, de fato, para a sociedade é saber se quem não tem recurso, quem não tem acesso à Reddor, está tendo, de fato, o financiamento adequado do seu sistema de saúde. Aí é a pergunta que a gente fez lá atrás. Bem, a PEC está tirando dinheiro da saúde pública por 20 anos. Será que esse é o debate adequado? Será que esse é o caminho adequado que o Brasil deve tomar? Não, parece ser esse. Então, a gente tem que corrigir o rumo dessa rota, porque aí a gente precisa de mais recursos para quem mais precisa. 13 bilhões de dólares, se a gente multiplica por 5, a gente vai ter aí 65 bilhões de reais. Com isso, perguntem aí quanto a gente não financiaria de novos recursos, de novos hospitais, de novos serviços para a população brasileira, para 70% da população brasileira que tanto depende do SUS. Isso é o patrimônio de uma pessoa. Então, me parece que uma sociedade onde há alguém com patrimônio de 65 bilhões de reais e alguém que ganha menos de um salário mínimo para sobreviver no mês, é uma sociedade muito desigual. Eu acho que a gente tem que refletir se ela está no caminho certo ou não. Obrigado, secretário. Tem mais perguntas. Vamos chamar novamente Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco. Secretário, um dos debates que surgiu logo após o início da vacinação nos estados foi acerca da escolha dos grupos prioritários, né? Não só na primeira etapa, como nas etapas subsequentes. Por exemplo, os assistentes sociais, né, que estão vinculados ao Sistema Único da Assistência Social, também estavam reivindicando ser um dos grupos prioritários dessas primeiras etapas da vacinação. Existe alguma recomendação do CONAS para os secretários estaduais acerca da escolha desses grupos prioritários, assim como, né, dos critérios de transparência e visibilidade acerca da distribuição das vacinas? Nathalie, esse debate, ele me pareceu assim, nessa pressa toda, o Ministério não levou da maneira mais transparente, como poderia ser. Por quê? Porque os critérios, eles são adotados pelo Ministério. Então, talvez tenha faltado clareza do Ministério, dizendo assim, olha, quem vai, de fato, vacinar agora é fulano, beltrano e cicrano. É, de fato, o profissional que está na linha de frente do combate à Covid. Não são todos os enfermeiros. São os enfermeiros que estão na UTI Covid, que estão na enfermaria Covid. Né? Não é o enfermeiro que está trabalhando lá no centro de reabilitação. É o enfermeiro que está no hospital que é Covid. Faltou ter clareza quanto a isso. Por quê? Porque o critério é estabelecido pelo Ministério. Os estados são obrigados a seguir rigorosamente? Não. Mas sempre a gente seguiu, porque o Plano Nacional de Imunização ele é o norte para a sociedade, todo mundo tende a seguir a mesma regra. Eu posso estabelecer isso no debate na CIB, que é a Comissão de Intergestora Bipartite, feita por Estado e municípios, pode estabelecer até outros critérios, mas a tendência é seguir o critério do Ministério da Saúde. E eu acho que a gente tem que dar a maior publicidade possível para isso. Eu cheguei a defender, inclusive, que esses dados fossem públicos, né? Para aí a gente não ter nenhuma dúvida de que a pessoa pode acessar e não sair do Ministério para saber quem vacinou. Para que não haja dúvida a esse respeito. O Ministério disse que não tinha condição de fazer isso, havia um debate também sobre sigilo, enfim.
Mas o que eu quero aqui deixar claro é que eu acho que foi também um debate assodado. Aí agora o que a gente tem? Tem um monte de investigação do Ministério Público sobre municípios que teriam furado, gente que teria furado fila. Isso é terrível. E a gente está gastando muita energia com quem não deve. Eu acho que o que é fundamental agora, mais do que saber quem está furando fila, é assim, como a gente vai fazer para vacinar mais gente mais rápido. Esse é o debate fundamental. Todo o restante é só porque tem pouca vacina. Aí, por exemplo, o serviço social, óbvio que o serviço social tem que ser vacinado. Se ele está na unidade que é para tratamento de Covid, como eu não vou vacinar? Como eu não vou vacinar o vigilante? Como eu não vou vacinar a pessoa que está na recepção do meu hospital? Tem de vacinar sim, lógico que tem. E até lá no critério do Ministério, estava lá previsto que essas pessoas deveriam ser vacinadas. Só que é aquela coisa, a comunicação se dá de uma maneira tão ruim e aconteceu de uma maneira tão difícil no país, que nem isso a gente consegue fazer. Desde o início da pandemia, a gente não tem um comercial do Ministério dizendo que é para a gente lavar a mão. Nem isso. Aí não dá para esperar que agora a gente comunique que o grupo prioritário envolve pessoas X, Y, Z. Acaba que a gente não comunica direito para a sociedade e acontece o que aconteceu, uma confusão danada, quando a gente distribui as vacinas e as pessoas começam a se vacinar. Seguimos com mais questões para o presidente do CONAS, Carlos Lula. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. Vamos falar mais uma vez com Ângela Bispo, da TV Antares, no Piauí. Ângela. Secretário, agora há pouco, em uma das suas respostas, o senhor citou o SUS. Esse Sistema Único de Saúde mostrou com a pandemia as suas vulnerabilidades, né? Mas também o quanto ele está sendo essencial e eficiente no tratamento da Covid-19 no Brasil. Há 27 anos aqui no país, responsável aí por 98% do mercado das vacinas por aqui. Ele tem a credibilidade que de fato merece, na sua opinião? Ângela, se tem um personagem de destaque nessa pandemia, esse personagem é o Sistema Único de Saúde. Infelizmente, ele é muito mais mal falado do que bem falado. As pessoas não conhecem, mas o SUS está no dia a dia. A água que a gente bebe, ela passa pela vigilância sanitária. A vacina que a gente toma, ela é do SUS também. O SUS não é só o hospital, o SUS não é só o pronto-socorro lotado, o SUS não é só a falta da medicação. O SUS é o transplante, o SUS é a cirurgia, o SUS é o medicamento de alta complexidade. Então, entre erros e acertos, me parece que o SUS é um sistema essencial. A gente, às vezes, se esquece do que acontecia antes de 88. Até 1988, apenas 30 milhões de pessoas, à época a gente só tinha 150 milhões de brasileiros, tinham acesso ao sistema de saúde. Todo o restante tinha de ir para assistência social. Eram considerados indigentes. Vejam só. E aí, se você era trabalhador rural, se você não tinha carteira assinada, se você não era servidor público, você não tinha acesso ao sistema de saúde. Existia o INAMPS e o INPS. Isso é uma dívida histórica que a gente tem desde o início do século XX com a população. De repente, a gente inclui 120 milhões de pessoas no sistema do dia para a noite. Óbvio que a gente não estava preparado. Mas ao longo desses 33 anos, o SUS vem se preparando. E eu acredito que ele tem dado ótimas respostas. A gente tem lindas histórias para contar no sistema. Lógico que a gente também tem histórias de terror. Eu acho que o fundamental é dizer assim, o SUS pode funcionar. Existe um SUS que dá certo. Ele tem de ser mais conhecido. A gente não é, por acaso, a referência mundial em imunização. Aí um negócio que dá muito certo é a vacinação no país, vacinação no Brasil. Poucos países do mundo têm mais de 30 mil locais de vacinação. Os Estados Unidos estavam estragando vacina, estava perdendo vacina. Sabe por quê? Não tinha onde aplicar, não tinha quem aplicar. Isso não acontece no nosso sistema. Então, assim, o SUS ele é um avanço, e mais do que isso, foi sim um mecanismo fundamental de redução de desigualdades ao longo desses 32 anos que ele tem vivenciado. O SUS é essencial e uma conquista da sociedade brasileira que a gente não pode perder. Ele tem de ser fortalecido. O que não dá é para ficar 20 anos perdendo recurso. Aí sim, ele vai para o buraco de uma vez.
Obrigado mais uma vez, secretário. Já estamos nos caminhando para o desfecho do nosso Giro Nordeste, mas ainda dá tempo para a participação do nosso Carlos Madeiro. O tempo está curto, Carlos, mas dá tempo de você fazer a sua pergunta, meu amigo. Eu vou pedir para que você ligue o áudio, está desligado. Pronto, Carlos. A gente tem visto uma série de índices que mostram que a mortalidade aqui no Nordeste na primeira onda era muito alta comparada a outras regiões. Hoje ela é menor do Brasil, inclusive o Sul, que estava na frente, estava atrás, passou. Nós somos hoje a região com menos. Essa segunda onda, o senhor acha que ela vai chegar, e se chegar, vai chegar com força aqui, como a gente vê em outros, para a gente se preparar? Carlos, a segunda onda já chegou, na verdade. A gente tem uma incidência alta de casos, tem um aumento de uma maneira geral, mas o Nordeste tem dado, assim, um show, né, à parte. Os 2 menores estados de letalidade são 2 estados do Nordeste, Bahia e Maranhão, a menor letalidade do país, né, isso com dados públicos, com transparência. E a gente não pode nem dizer que nós somos os sistemas de saúde mais equipados do Brasil. Muito pelo contrário, a gente tem muita dificuldade e muita fragilidade por razões históricas que transcendem a saúde pública, né? São também razões políticas e econômicas. Mas me parece que a gente tem que se preparar, porque já aconteceu no Pará, tem acontecendo em Rondônia e Roraima, de forma muito clara. Espírito Santo, desde dezembro, tem um recrudescimento do número de casos, a gente teve aumento do número de casos em muitos estados. Me parece que a gente vai enfrentar, sim, um aumento, a gente não está imune a isso, mas pelo andar das coisas até o momento, eu acho que o Nordeste vai acabar dando um grande exemplo para o país, com menor taxa de letalidade, mesmo com todas as nossas debilidades históricas. Bons governos conseguem bons resultados, e eu acho que a gente conseguiu, em meio a todo o caos que reina no país, ter bons governos aqui nos estados do Nordeste, que ficaram, por assim dizer, fora da confusão que reinou no país. A gente teve impeachment, ou pedido de impeachment, ou tentativa de impeachment em praticamente todo o país, no Sul, no Sudeste, no Norte. A gente não teve essa confusão no Nordeste. Estabilidade política também gera resultados em termos de saúde pública. A gente praticamente não teve mudança de secretários aqui no Nordeste, ao contrário de outros estados. Tem estados que já está aí, a gente está indo para o 3º ano de mandato, já está no 7º secretário de saúde. Com estabilidade desse nível, é difícil ter bons resultados. Está no final do Giro Nordeste de hoje. Eu gostaria de agradecer a participação de Carlos Lula, presidente do CONAS e secretário de Saúde do Maranhão. Nós temos, secretário, 1 minuto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito o Giro Nordeste, quero agradecer quem está nos acompanhando pela televisão, pelo YouTube, pelas redes sociais. É sempre uma satisfação falar, ainda mais falar de saúde pública em tempo de pandemia. Só queria dizer para o Brasil inteiro que a gente tem de acreditar no SUS. Existe um SUS que dá certo, existe um SUS que salva vidas, existe um SUS que diminui desigualdades históricas do Brasil. Se é um personagem de destaque em meio à pandemia, esse personagem é o Sistema Único de Saúde, que ele possa ainda viver por muito tempo, com mais recursos, seja mais bem tratado por nossos gestores, por nossos políticos, e que a gente possa mostrar para o mundo inteiro que um sistema público, universal e gratuito, ele pode dar certo. Muito obrigado, secretário. Estamos chegando ao final do nosso Giro Nordeste. Eu quero agradecer também aos comunicadores Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco, Ângela Bispo, da TV Antares, no Piauí, Carlos Madeiro, da TV Alagoas, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Carla Soraya, da TV Ceará e Aécio Mac, da Rádio Timbira, no Maranhão. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, o nosso convidado é o governador da Paraíba, João Azevedo. Até lá!